Todo Uau, condomínio tem um CNPJ, mas ele não é uma mas pessoa ele não é uma pessoa jurídica. E aí o banco não entende essa essa entidade, classificação. essa classificação. Salve, salve, Luiz Paulo Teixeira na área. Você está aqui no canal do Seus Clube em mais um programa nosso que é o Pode Ser Elite, o programa especial do nosso Mastermind, que é o Elite, onde nós trazemos empresários e empresárias que são inspiração para o mercado e para nós, contando suas histórias sobre os seus negócios. E hoje, em especial, nós temos um convidado diferente. Esse convidado, ele veio não só de um mercado tradicional, mas um mercado inovador para um setor e um segmento bastante tradicional. Eu não vou ficar com tantas delongas, eu vou deixar esse nosso convidado se apresentar. Conte quem é você e que mercado você vem. Prazer, Luiz. Satisfação estar aqui. Muito obrigado por ter me convidado. Eu sou Henrique Rusca, tô no Elite. Hoje eu sou CEO da Condolivre, que é uma empresa de crédito no setor condominial. Ela tem uma tese assim muito específica, muito nichada. E até para te contar um pouco a história da Condolivre antes, né? Como é que a gente veio parar eh, nessa tese tão específica? O que acontece? Eu vim da área de tecnologia. Meu background é tech, formei em engenharia da computação, engenharia elétrica. E aí eu estava no mercado, passei por áreas de logísticas, de tecnologia financeira, eu trabalhei lá no Itaú, na parte do Itaú. E por fora eu sempre tive a minha software house. Na verdade, eu já montei startup, quebrei startup, fui para o mercado, morava fora, voltei para o Brasil, fui para o mercado, mas por fora eu sempre fazia a minha própria software housezinha para montar sistemas Peraí, para as vamos lá. O que pessoas. que é uma software house? Boa, boa. Eu criava sistemas para outras empresas quando precisavam, especialmente muitas vezes as empresas têm seus processos, mas são muito Sim. manuais ou elas precisam de uma plataforma própria. Ó, eu Então preciso eu criar um desenvolvia. sistema específico para o meu mercado, que é o mercado de varejo XYZ, e vai alguém lá e desenha aquele sistema para mim. Isso é uma Perfeito. software house. Eu já fiz, por exemplo, plataforma de milhas aéreas, tipo Max Milhas, sabe? Sei. Então eu tinha um cliente, mas ele não fazia B2C, ou seja, não vendia milhas para cliente final, mas vendia milhas para agências de viagem. Entendi. Cheguei a montar plataformas para clientes assim. Cheguei a montar plataformas de estoque para revistas, de grande circulação, E era etc. você que programava, Eu você que programava, desenhava. eu programava. E aí o que é legal é que muitas vezes quando você está numa empresa grande, você tá num projeto por muito tempo. Então você ganha muito skill, muitas habilidades novas no início, só que de repente você tá mexendo com as mesmas tecnologias. E por eu ter a minha própria casa de software por fora, eu Sim. conseguia brincar e testar tecnologias novas enquanto eu ia criando novas soluções para os Então você clientes. ganhava repertório de um lado e ao mesmo tempo você construía coisas e isso te Na dava escada muito. corporativa. Hum, Isso te dava uma condição muito diferenciada no mercado. Perfeito. Então, na software house eu ganhava técnica, enquanto nas grandes corporações eu ia aprendendo sobre liderança, porque eu subi em posições de liderança técnica lá. E um dos meus clientes é um cara que tinha uma financeira que tinha um FDIC, ou seja, um fundo de investimento que emprestava Brasil afora. E por sinal também era meu irmão. Só que o meu irmão, ele é pouco tecnológico, né? Ele é um cara muito competente em crédito, mas tinha uma empresa muito na planilha. Então eu cheguei a prestar alguns serviços para ele para automatizar a empresa dele. Só que o mundo do crédito, ele é muito complicado no Brasil. Emprestar Brasil afora, Então, primeiro que no Brasil ele é muito regulamentado, muito regulamentado. e além de ser muito regulamentado, ele é muito competitivo, né. Muito. Tem Então o taxa para tudo ingresso, a quanto é barreira lado. de entrada é altíssima para quem quer fazer ou então, até existem algumas condições, mas elas nem sempre são as exatas condições de entrada no mercado, né. Perfeito. E assim, o maior inimigo de uma empresa de crédito é a fraude, não é nem a inadimplência. E o Brasil, se não me engano, é um dos países mais fraudulentos do mundo. Exatamente, assim. Nós já tive o Luiz, né, inclusive Luiz, é o nome do meu irmão,
Já teve situação de fazer um crédito milionário para uma empresa que ele foi para o interior, chegou lá, viu a fábrica do cara funcionando, CNPJ, existe há anos e anos, Tudo muito perfeito. tudo certo, na hora que faz o crédito, fecha a fábrica, vai embora. Aí, na hora que você vai cobrar atrás, o cara volta, ameaça de morte, faz Meu Deus, as piores coisas, assim. Então é muito difícil emprestar no Brasil, porque você tem muita gente querendo sem passar a dúvida. perna. E nisso ele falou: "Pô, cansei, não quero mais emprestar, sabe, tipo, isso daqui desgasta muito, muito estresse". E nisso um investidor dele, chamado Rodrigo Gebara, é um cara que ele é muito, bem relacionado no setor condominial. E ele é dono de uma administradora de condomínio chamada Ubert, que é extremamente tradicional aqui de São Paulo. A São Paulo, você encontra nos principais condomínios AAA, você encontra aqueles momentos que, pô, isso aqui é Uber, até porque a marca aparece ali na, Exato, né? tem muitas grandes. Só que uma coisa que é interessante é que muitas pessoas não conhecem a administradora ou não sabem o papel da administradora de condomínio. Então vamos voltar para trás, vamos ao letramento condominial. O Perfeito, que uma administradora de condomínio faz? Qual é o papel dela na sociedade? perfeito. Muitas vezes você tem a figura do síndico, que vai lidar com os problemas ali do dia a dia do condomínio, mas quem está por trás e age muitas vezes quase como um contador, faz todo contas a pagar e o back-office do condomínio, todas as resoluções operacionais ali que tem que acontecer atrás de um condomínio, são geridos pela administradora e contratados pelo condomínio. Porque no fim das contas, o condomínio é uma empresa, é uma pessoa jurídica administrada por parte dos seus condomínia, ou dos seus condôminos, vamos dizer assim, e Perfeito. ela precisa prestar conta aos seus parceiros, aos seus condôminos, é isso? Perfeito. O mais engraçado é que o condomínio, ele é um CNPJ que não é uma pessoa jurídica. Todo Ó, condomínio tem um CNPJ, mas ele não é uma mas pessoa de. ele não é uma pessoa jurídica. E aí o banco não entende essa Essa entidade, classificação. essa classificação. Então o banco, ele muitas vezes, ele não consegue fazer um crédito para um condomínio. Vamos supor que um condomínio precisa de R$ 200.000 para fazer uma reforma de fachada. Mas quanto você fatura? Qual é o seu, né, Aí é exatamente isso, porque você tem a arrecadação, que aí ele vai arrecadação é diferente de faturamento. é diferente de faturamento, e é um negócio que fica zero a zero, então não monta fluxo de caixa. Quem que é o diretor executivo aqui? Síndico? O que que é síndico? Eu não sei o que que é essa figura. Contrato social, não, não, o que eu tenho é o É regimento do. o regulamento. Então os instrumentos são diferentes. Exato, E os condomínios, eles podem ser verticais, podem ser corporativos, residenciais, podem ser horizontais, horizontais. qualquer conjunto Qualquer de conjunto. imóveis, de imóveis. Isso. Comercial, nós atendemos qualquer tipo de condomínio que tenha essa configuração, no qual você tem, eh, vamos dizer assim, moradores ou proprietários pagando cotas condominiais, maioria vertical, porque nós estamos em São Paulo, Sim. o Condomínio Livre é muito grande no eixo Rio-São Paulo, então a maioria dos condomínios é vertical. A gente, toda vez que fala condomínio, a gente pensa naqueles portões, com várias casas dentro, mas não, né, o seu Você tem prédio é um condomínios abertos. condomínio. Exato, e condomínios abertos também. Aliás, muita gente, quando fala em condomínio, pensa na reunião que tem a briga pela garagem. Vai muito Nossa. além disso, né? A assembleia é o mais complicado. É. Nossa, sempre dá algum problema em alguma assembleia. Mas nós definimos então qual é o lugar no universo do condomínio. E como é que qual é o papel da Condolivre dentro disso tudo? Perfeito. Então, voltando agora lá para aquele momento em que tínhamos um Luiz que não queria mais emprestar num mercado tão arriscado, e aí tínhamos um Gebara que entende do setor condominial e falou: olha, vamos olhar a tese do setor condominial, porque é um crédito seguro. Já viu o condomínio pedir recuperação judicial? Fechar a Exato. porta? Se você não pagar sua cota condominial, vai ratear entre os seus vizinhos, que é uma previsão de despesa orçamentária. Ficar um inadimplente vai ratear. Não, e ainda você tem o recurso eh, jurídico que a falta de pagamento do condomínio coloca em xeque a propriedade do Executa. imóvel. Perfeito. Então você tem arcabouços que protegem a continuidade daquele pagamento. Perfeito. Então, assim, a longuíssimo prazo, que isso daí é uma questão de uns 5 anos, mas a longuíssimo prazo você vai receber seu dinheiro. É isso aí. Se você tiver
operando crédito em um condomínio. E no fim das contas, ganhar dinheiro emprestando dinheiro é a sua matriz de risco. Qual é o tamanho do risco que eu tenho para receber esse dinheiro? Para quem viu já tudo pronto, a indústria fechar no dia seguinte, isso aí é praticamente um playground, puta, isso aí Nossa. é muito diferente do que eu vivi. Não, na hora que o nosso sócio de crédito olhou para aquilo e começou a olhar os números, ele ficou maravilhado. Falou assim: é isso, Pô, pelo tem amor um de Deus. universo aqui. E o legal é que assim, aí a ideia é crédito no setor. E aí frisa setor, porque nós não fazemos só o empréstimo para o condomínio fazer a reforma de fachada. Isso é uma das coisas que nós fazemos. Um dos nossos carros-chefes é o consignado privado. Então nós emprestamos para o CLT do condomínio, o porteiro, o zelador. E por quê? Não é a vida inteira, é o mesmo porteiro que tá ali Pois é. naquela portaria. O turnover médio de um porteiro é 11 anos. E aí a gente faz um empréstimo com desconto na folha que depende do emprego da pessoa. O emprego da pessoa é a garantia no consignado privado. E vida real, muitas vezes o turnover acontece porque o seletista fala: "Eu preciso levantar um dinheiro para determinada coisa", e força a saída, porque não vê condições de captação de dinheiro. E se você tem um empréstimo consignado a ele, que de repente resolve um problema, você tem uma manutenção maior do seletista dentro da empresa. Perfeito. E muitas vezes, para o condomínio também, Luiz, é muito complicado fazer uma rescisão, porque o porteiro tá lá. Tem porteiro que fica 30 anos no mesmo lugar, no emprego. E aí, a verba rescisória disso é muito alto. O condomínio não Sim. tem nem caixa, E caso queira fazer um movimento desse. então aí nesse caso você pode emprestar para uma rescisão, Pode para sim. um provento, para uma provisão especial, que Sim, não precisa ser necessariamente fundo de obras, pode ser para outras coisas. perfeito. Assim, muitas vezes existe um movimento dos condomínios de terceirizar a mão de obra para eles não ficarem com custo de folha. E de vez em quando até pega o que era CLTista e entra na empresa de terceirização. Mas só para não ter o problema da manutenção de encargos trabalhistas. Agora, então, o empréstimo ele é só para a instituição condomínio ou para os trabalhadores do condomínio também? Os trabalhadores também. Então, o consignado privado para o porteiro, então isso dá um fôlego financeiro, uma avenida para eles de conseguir fazer algum crédito para resolver alguma emergência familiar, alguma coisa que precisar, ou para realmente fazer algum projeto que queira. Nós Sim. temos, inclusive, histórias muito interessantes, isso daí tem a ver com os valores da empresa, mas nós temos casos de pessoas que pagaram pelo nascimento da filha com o crédito da Condolivre Nossa, que especial. e mandando foto pra gente de dentro do hospital com a criança no colo, sabe. Pois é, a gente não sabe aonde que o rastro, né, ou então aonde alcança as soluções que nós trazemos, né, das empresas. E hoje qual é o Perfeito. universo que é a Condolivre? Você falou, a gente está mais concentrado no eixo Rio-São Paulo. Eu não tenho noção de números desse mercado. Você tem alguma noção de números desse mercado que você pode trazer? Perfeito. Então vamos lá, mercado condominial tem aproximadamente 400.000 condomínios administrados. Aí existe condomínio que é autônomo. E aí é outros 500. Mas, de administrados são 400.000. A Condolivre, ela possui menos administradoras, mas o perfil de administradora que ela tem é a grande, a média e a grande. Você tem muito contadorzinho com 10 condomínios, sabe, Sim. 20 condomínios administrados, entendeu? E e aí a Condolivre hoje está no eixo Rio-São Paulo, as 3 maiores administradoras do Brasil fazem parte da são clientes da Condolivre, e a gente, tem um alcance de aproximadamente uns 20.000 condomínios, no qual a gente consegue, Estamos falando de oferecer 5% já, de market share. de um setor pungente. Perfeito. E pungente porque está crescendo cada vez mais o Pois setor é. condominial, tá entrando, vamos dizer, em foco de várias outras empresas, várias outras startups e estão vendo que tem muita oportunidade de melhorias aí. Então, assim, o setor condominial, embora seja reconhecido como um pouco mais tradicional, tá recebendo muita empresa legal e a Condolivre é uma delas que está aqui entrando com bastante tecnologia para acelerar bem os processos. Vocês, no mercado, o mapa das startups no Brasil sempre tem aqueles segmentos, né?
HR Tech, Property Tech? Vocês se encaixam em fintech? Como é que vocês se identificam hoje? É, Luiz, é uma boa pergunta. A gente se considera uma fintech, a gente fala fintech porque fintech é bonito e etc, mas também pode ser uma condotech, né. Condotech. Já existe organizações de base tecnológica, startups, para atender o setor de condomínios. Exato, e nisso você tem, nesse circo, você tem, conta digital de condomínios, você tem RPs de condomínios, então você tem algumas condotechs, assim, que são poucas, e então a gente acaba se posicionando, mas como também somos uma empresa financeira, fazemos crédito, temos um FDIC próprio, nós nos posicionamos como uma fintech. Entendi. E agora voltando um pouco, back to basics, vocês que ano que nasceu a Condolivre? Quando o Livre nasceu em 2021, É aí recente, é jovem. é jovem ainda. Eu tive muita sorte, assim, eu fui convidado para montar as plataformas e fazer toda a área de tecnologia da Condolivre, então a área de produto e tech estava comigo. Ainda vamos falar assim, você foi convidado como programador, como cara da tecnologia, Praticamente o isso. CTO, né, É, o Chief CTO, Technology Officer. Chief Technology Officer. No início, eu vou até confessar para você, viu, Luiz, eu não queria. Na minha primeira reação foi não, porque eu falei: "Eu não quero quebrar mais uma startup". Tava bem subindo minha escada corporativa. Só que aí nós fizemos um aporte, levantamos 13 milhões de reais e começamos a montar uma equipe. E eu tive a liberdade de montar a equipe que eu queria, trazer os engenheiros de software que eu queria. Então eu ganhei assim carta branca para montar minha área. Foi uma proposta, apesar de desafiadora, que mexia até com os sentimentos, ela era atraente também. Era muito atraente. E naquela época eu não fazia ideia o que eu estava esperando, o que que eu ia encontrar. Realmente, assim, montar uma empresa, você por um bom tempo você não vê dinheiro entrando, você vai estar queimando caixa no início, especialmente, um negócio de capital intensivo como a Condoliver, porque nós temos que manter um fundo de investimento, e não é barato manter um FDIC, né. Então, nós fomos desenvolvendo as plataformas. Naquela época, eu fui convidado, claro, fui convidado pelo meu irmão, mas eu tive que passar a entrevista com o CEO. Meu irmão, na verdade, falou: "Olha, você nem vai lidar comigo na empresa, não quero criar nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de relacionamento". E aí foi assim. Foi até curioso, porque eu peguei para o CEO na época e eu fiz um documento, e eu falei assim: "O que que o Henrique pode fazer como um CTO, tem competência, e o que o Henrique não tem competência, que falta nele como um CTO". Me dá borda, É. né, E pra eu saber. eu queria que ele tomasse essa decisão e entendesse onde eram os meus pontos fracos, né, que ainda não era um CTO em outra empresa grande, eu estava chegando lá, estava já chegando em posições de head de tecnologia. E aí ele olhou pra mim e falou: "Gostei, pode vir pra cá". Eu falei: "Pô". Escuta, você não me respondeu ainda, eu só tô perguntando onde eu não, né. Eu falei: "Olha, não tem essa expertise eu não tenho, a parte de liderança eu tenho, eu gosto muito de pessoas e tal". Pior, E só que fomos. só que o pior ainda estava por vir, o mais desafiador ainda estava por vir. Nossa, cada desafio que teve. Então, fomos desenvolvendo, fomos crescendo a Condolivre. No meio, eu criei como se fosse um núcleo independente na área de tecnologia. Nós fazíamos nossas próprias avaliações de desempenho, nós, regíamos a área de tech por conta própria. E aí, assim, era sempre muito bem visto pelos outros sócios. E o CEO na época foi uma pessoa que ele foi muito bom para estruturar, montar a empresa, mas era uma pessoa que morava em outro estado, estava longe. E aí o capitão do navio tem que estar no navio, fisicamente ali, especialmente numa O startup, artista tem que estar aonde o povo está, aonde né. o povo está. E então nós decidimos comprar a parte dele. E nisso os sócios viraram para mim e falaram: "Ó, agora da forma que você toca a área de tecnologia, você vai tocar o resto da empresa". Aí você virou: "Oi?" Eu falei: "O quê?". Falei: "Ah, você é o CEO". Eu falei: "Como assim?". Então, aceitei o desafio. eh, Minha empresa, ou os condolovers, que é como a gente chama quem trabalha na Condolivre, deram muito apoio. A primeira coisa que eu fiz, eu gosto muito de ler sobre cultura organizacional, vulnerabilidade. A primeira coisa que eu fiz foi entrar numa sala com todo mundo e falar assim: "Gente,
eu não sei o que eu tô fazendo aqui, vocês me ajudam a construir um negócio legal?". A galera foi super comprada, então, e a gente foi trabalhando aos poucos. E aí, através das mentorias, eu comecei a frequentar mais essas partes de estratégia corporativa, mentorias de estratégia corporativa. Eu comecei a entender e achar interessante o desafio e começar a me apaixonar mais pelo desafio. Aí eu tive que me demitir da área de tecnologia, porque se eu ficar voltando, é uma tentação voltar para Até minha porque a área de zona de conforto. nativa, né. Exatamente. Esse é o problema. No início, muito que eu fazia, eu tentava colocar o chapéu de CEO por algumas semanas, mas depois eu botava um chapéu de CTO e ia escrever código, como uma zona de conforto ali. Mas agora eu saí completamente dessa área de tecnologia e vou navegando em cada uma das áreas da empresa para tentar resolver os problemas um de cada vez, que também tentar resolver tudo não dá, fica muito disperso, né. E, e aí fomos evoluindo em 2024 agora atingimos o break-even, então somos geradores de caixa. E isso é muito importante, porque muitas pessoas têm preconceito com startups, porque como nós falamos desde os anos 2000, obviamente nem todas tiveram êxito de perpetuar, e muitas delas tiveram problema de ser cash burner, de queimar dinheiro e não conseguir ser saudáveis no caminho. E vocês hoje, com 3 anos, já são saudáveis e geradoras de causa, já são autossuficientes. Perfeito. E isso é muito importante, também é muito mérito dos meus sócios, porque eles são mais sêniores do que eu, e eles também sempre falam: "Pô, a gente tá montando um negócio para o negócio parar de pé, para ser um negócio saudável". E o legal é que você dorme bem à noite, não fico preocupado, com quanto que a gente tá Não, você tem queimando. runaway, problema pode acontecer que você tem caixa, para aguentar próximos meses, você pode fazer testes, porque aí você suporta ainda, né. Exato. E Inclusive, estamos conversando com alguns players para fazer uma rodada de investimento, e a melhor hora para pedir dinheiro é quando não precisa de dinheiro. sem dúvida nenhuma. É porque o poder de barganha dos novos entrantes é muito menor. Escuta, é para um novo projeto, se você quiser vem comigo, Exato, não é porque eu estou precisando, né. exato. Isso é muito legal, porque senão o investidor fareja sangue na água e aí ele já sabe que ele vai Hum, conseguir muito mais barato por levar um pedaço rapidinho. maior da empresa. Se a gente e nessa transição, né, de CTO para CEO, eh, como é que você encarou os desafios e como é que o sales apareceu nesse projeto seu? Boa. Como eu falei, eu comecei a encontrar minha autocapacitação através de eventos e mentorias e aprender com outros profissionais, outros empreendedores. Isso daí foi um negócio interessante que o cara que tinha que conectar caixinhas de sistemas teve que passar a conectar caixinhas de pessoas, que é gestão de Novos pessoas, formatos, né. querendo ou não. E aí eu, como eu falei, eu ia passando de área em área e eu sabia que eu tinha um problema muito grande de resolver de liderança, people, pessoas na empresa. Eu tinha que trazer o grupo de pessoas correta para me ajudar a levar a Condolivre para o próximo nível. E até lá, uma coisa que eu fazia vista grossa era a área comercial. Imagina um cara de tech querer resolver uma área comercial. Então era o problema que eu ia quase que me empurrando um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço, como uma pessoa de tech, que a área de vendas ela é essencial. Porque eu já criei vários produtos com amigos, com aplicativos, e a gente acha que vai conquistar o Não, mundo coisas maravilhosas, eram perfeitas dentro dos seus dos protótipos, protótipos. mas alguém precisava tirar o dinheiro do bolso para comprar. E ninguém vendia, ninguém sabia vender, né, junto com os amigos de tech, isso daí é super normal na área de É tecnologia. bem tradicional. Monta os aplicativos, acha que é uma mega de uma ideia, e aí não vende nada, porque você não tem uma pessoa para drivar as vendas, né. Pois é. Então, chegou um momento que eu falei: "Pô, agora eu tenho que olhar para a área comercial". A gente está com bastante processo arrumado, área operacional, área de risco, área de people, trouxemos pessoas para cuidar das pessoas. E aí eu tinha que olhar para a área comercial e eu falei: "Pô, por onde eu começo?". Eu sei que eu preciso aprender. Uma coisa que eu entendo que eu sou bom é processos, estruturação, então vou olhar com esses olhos para a área comercial. Mas e aí, né?
E há um tempo atrás, em 2023, eu tinha feito uma palestra lá em Bragança Paulista, na acho que Semana do Empreendedor. Foi para um grupo de empreendedores lá do interior e quem falou depois de mim foi o Thiago Conser. E aí eu lembrei dele. Eu falei: "Putz, esse cara ele entendia de vendas. Eu vou Ele é ver como é que grandão, é". tal, meio bonachão, acho que deixa eu falar com esse cara É, aí. ele falou umas verdades ali na palestra dele, eu falei: Vamos lá, deixa eu ver o que que tá". E inclusive, aí eu vi o Sales, vi o programa do 360, falei: "Vou lá", né. E aí eu cheguei no Consul, falei: "Ó, Consul, você converteu sua venda, hein, eu te vi lá numa palestra lá atrás, 1 ano depois eu tô aqui no 360, você fez uma conversão". Aí beleza, fiz, todo o programa do 360, realmente abriu bem a cabeça. Mostrou algumas coisas que realmente na Condolivre nós estávamos agindo como startup. Então lá, né, era assim, o vendedor ele prospectava, ele fechava, ele geria a carteira e ele fazia suporte. Emitia a nota e Emitia a nota, fazia tudo. jogava na verdadeira às 11, A né. gente achava muito bonito essa coisa de, Ser bom, muito você faz hands-on tudo. e fazia tudo, né. E aí talvez isso seja bem importante do zero para um de uma empresa. Eu diria que talvez seja vital no modelo de startup, onde a equipe é muito enxuta, você ainda não tem todos os processos prontos e você precisa sair do zero, né. Mas, ele não se torna possível, numa perenidade, fazer da mesma forma sempre. Perfeito, não é sustentável. Não. Eu vejo a Condolivre como uma empresa que conseguiu chegar do zero ao 1 com sucesso, tem um caminho muito longo, mas agora a gente está na parte de escala de 1 a 10, né, é o que a gente chama. E aí, começamos a entender essa segmentação de posições, o pré-venda, o venda, o pós-venda, os processos, o que que a gente deveria medir no CRM. Tínhamos CRM, porque é empresa de tecnologia, mas talvez não estava medindo todas as Ele coisas estava porque deveria corretas. existir, mas não tinha todas as etapas. Eu acho que é que nem meio uma contabilidade, né, É, a gente tem, porque precisa, mas não necessariamente a gente conversa com todos os pontos para entender a saúde da empresa por meio daqueles pontos. A gente só recebe o serviço, vamos dizer assim. você checa a caixinha, fala assim: "Eu sei que eu tenho que ter, então tá aí", né, então, mas não entrando afinco e com profundidade. E aí, com isso, a gente conseguiu dar uma boa profissionalizada na área comercial, trazer uma pessoa boa de gestão comercial mesmo também, para tocar toda a área, e isso era bastante do que a gente estava precisando. E isso tudo está acontecendo, assim, esse semestre, Luiz. Então, nós estamos aplicando muito do que nós vemos nos sales. Inclusive, depois entramos no Elite, quando eu fiz o 360, eu vi que, putz, eu entendi o que eu preciso fazer, mas eu preciso de uma ajuda, porque se eu fizer talvez por conta Sei, própria, compreendo, não quer dizer que eu vou conseguir executar. se eu for executar talvez demore 4 vezes mais ou alguma coisa assim. Então, aí eu entrei para o Elite, foi uma discussão com os meus sócios, porque assim, esses tipos de programa, muitas pessoas têm um pouco de receio, né, Sim. de fazer um investimento alto. Briguei, bati o pé com eles, putz, entramos e hoje tá ajudando pra caramba a gente. E é legal que eu consigo mandar as minhas lideranças e vai abrindo os olhos delas também. E você faz com que os seus líderes também sejam contribuidores para a estratégia e do pensamento estruturado. Porque a receita precisa ser previsível e você precisa tomar posse das engrenagens das vendas, né? Perfeito. E especialmente também, quando a empresa é menor, a equipe comercial de vez em quando é quase que um cabo de guerra com a liderança ou com os founders também. Agora, quando você traz a sua liderança comercial para perto e mostra como é que funciona a máquina comercial, putz, eles falam: "Ó, que legal". Então, você começa a trazer ele para o seu lado e não fica mais aquele cabo de guerra, até mesmo com a sua gerência comercial, E entendeu? até pelas expressões, né? Se você não traz eles juntos dentro do projeto, parece que é um brinquedo. Putz, lá vai, o Henricão trouxe um brinquedo novo agora, tá apaixonado por esse negócio, tá perdido. É, Né? Então, se todo mundo participa, passa a ter benefícios e linguagens em comum, léxico em perfeito. comum. É isso, Luiz, você quer conquistar o mundo, você volta com todas as ideias, mas a galera não tá na mesma sintonia, né?
mas isso é muito bom. Isso daí vai abrindo a cabeça da empresa. Deixa eu trazer um outro ponto importante que a gente conversou lá atrás, e principalmente para cabeça de um eu fico curioso para ver a cabeça de um profissional, de um estudioso da tecnologia, né, cabeça às vezes muito lógica, muito de engenheiro. Como é que foi ser uma startup, uma empresa de potencial rápido crescimento, com base tecnológica, nascendo dentro de um mercado tão conservador ou tão tradicional que é a gestão condominial? Vocês ficaram incubados durante um tempo dentro de um ambiente como esse. Como é que foi isso? E se isso mudou nos últimos tempos, qual foi a importância da mudança de espaço? Boa. Esse ponto, ele é muito importante porque ele conversa diretamente com cultura organizacional. Então, por um bom tempo, a Condolivre ela ficou incubada dentro da Ubert, que é uma administradora de condomínio, que é a administradora do meu sócio. E foi muito bom, eles receberam a gente nas asas deles e a gente aprendeu muito sobre os processos, porque a gente respirava um cliente nosso, nós estávamos dentro do nosso próprio cliente. Pois é. Nós víamos a expedição, então sai a papelada do condomínio, vai na área de expedição, via a parte de tributos, via a parte de operação, via Isso é uma tudo isso. vantagem incrível. Você está dentro da máquina de administração de condomínio, te fez perceber coisas que levariam muito tempo se você tivesse somente a hipótese na cabeça que o mercado funcionaria desse jeito ou com poucos projetos. Porque ali onde você estava, você tinha muitos projetos observando as pessoas, como eram as etapas, mas certamente eles eram de uma dinâmica empresarial diferente da de vocês. Completamente diferente. A administradora de condomínio, ela é mais tradicional, não tem como negar. E aí nós tínhamos uma startup que tem uma cultura diferente, que tinha que se comportar de acordo com a cultura de outra empresa. Então, depois de um tempo, a Condolivre cresceu e ela conseguiu ir para seu próprio escritório, e isso mudou muito a dinâmica. Nós somos muito gratos pelo todo o espaço que a Uber deu pra gente, só que estava na hora de bater as De asas, né. emancipar. Não, Ah, com "Ô, certeza. cresci e eu preciso do meu espaço. Minha escova de dente está ficando apertada nesse banheiro." Exato. Mas uma coisa que era muito engraçada, a gente oferece também o consignado privado para os colaboradores da administradora, quem trabalha na administração, Também. como um benefício, só Tá. para não ficar de fora. O foco mesmo é os colaboradores dos condomínios. Mas você está com toda a cadeia produtiva. Todo mundo que faz parte desse ecossistema, é uma palavra às vezes muito batida, mas desse ambiente, todo mundo pode participar, né? Perfeito. E aí passava a gente na mesa ali, falava: "Ô, faz esse consignado para mim, me dá Me R$ 3.000 ajuda aqui." aí. E conseguia tirar no papel de pão ali o pedido, porque estava dentro do cliente, né, então Que o pessoal só maravilha. virava e só pedia quando precisava de algum crédito. Mas é interessante saber disso porque a cultura, que às vezes é algo muito silencioso, ela tem importâncias, né? Na vivência, na dinâmica e agora na emancipação. Então, eu E queria fechar esse bate-papo. Se você encontrasse. Vamos pensar no Henrique lá atrás. Não o CTO, não o CEO, mas aquele cara que abriu startup ou que tinha muitos sonhos e viveu outras coisas, observando alguém que hoje está sentado numa empresa que pode estar atendendo 5% de um setor inteiro nacional de altíssimo crescimento. O que você falaria para o Henrique daquela época? O que você recomendaria para que ele tivesse êxito em sua carreira? pô, eu falaria talvez um conselho um pouco contrário, mas cada um vai falar o que funciona para Para si, si. né. Uma das coisas que talvez eu me arrependi foi de tentar montar alguma coisa muito cedo, sem ter adquirido experiências o suficiente no mercado. E tem muita gente boa que consegue montar a empresa de primeira e fazer funcionar. Mas eu senti que naquela época faltava ainda muito conhecimento. Não conseguia nem enxergar o que tá, para que lado tá indo, se esse lado é bom, se esse lado é ruim. Então, depois que eu entrei no mercado, fui subindo, fui passando pelas áreas, fui do nível operacional, fui do nível de liderança, cheguei em altas lideranças, aí sim eu podia tomar um pouco mais de decisão e gerir um pouco mais outras áreas. Mas, mesmo assim, a Condolivre ela não começou com o Henrique
no topo dela. O Henrique teve que subir depois, então isso também deu um fôlego para eu entender como é que funciona a empresa, para eu também crescer, logo em seguida. Então, essa progressão é natural e é muito bom. E eu gosto de falar também, eu uso isso muito nas minhas contratações quando tô fazendo recrutamento. Putz, essa pessoa veio de uma empresa grande, bem estruturada, com processos bem legais, bem arrumados. Putz, essa pessoa ela já vai estar diferenciada no mercado. Então, sempre também busco isso. Isso é engraçado, tô falando isso agora em voz alta, e isso reflete na minha tomada de decisão quando eu vou trazer alguém novo. Que legal. Quando eu vejo, por exemplo, um engenheiro de software que só passou por startup que nunca escalou, putz, talvez não entenda como é que é um grande sistema em escala ou algo nesse tipo. Não sabe como é que funciona processos ágeis Não para tem a você fazer linha biblioteca de. necessária para o momento que a gente está vivendo. Exatamente, por isso que eu gosto de pessoas que pelo menos passaram numa empresa que já chegou lá, Sim, que aí consegue emprestar todas as habilidades. maravilha. Queria agradecer muito um bate-papo enriquecedor. Eh, o Seus Clube atende empresas de diversas áreas, mas é também muito interessante encontrar startups que tenham mentalidades tão maduras quanto a Condolivre, lideradas por pessoas especiais como você. Queria agradecer imensamente esse bate-papo que você teve conosco e certamente nós vamos nos encontrar brevemente no Seus Clube. Maravilha, Luiz. Muito obrigado por me receber e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Como é que as pessoas encontram Condolivre? @Condolivre. E o nosso Instagram tá muito legal. A gente tá trabalhando bastante para falar sobre o setor condominial, não para falar só sobre crédito, que eu falo pro pessoal, a rede social não é um lugar para você vender, é um lugar para você educar ou para você entreter. A venda é consequencial. E aí o site é condolivre.com.br. Então lá tem todas as soluções que nós fazemos. Estamos operando e estamos escalando os nossos produtos. Inclusive agora estamos entrando na parte de contas digitais para os pequenos e médios empresários que nós queremos entregar muito valor para eles. Maravilha, muito obrigado. Bom, você curtiu aqui esse nosso programa, que é o Pode Ser Elite, o programa dos elites, empresários e empresários que participam desse ecossistema, dessa comunidade, onde braço a braço a gente aprende juntos e trocamos para fazer um Brasil melhor. Sempre acreditando que as vendas salvam em momentos difíceis e as vendas alavancam em momentos bons. Aqui você sabe que você pode encontrar conteúdo de verdade com quem está no campo de batalha. Não se esqueça, ative o sininho, compartilhe isso com outras pessoas, porque toda vez que a gente compartilha algo bom para os outros, isso volta de uma maneira irreversível para você. Logo mais estaremos em um novo programa aqui no canal do Seus Clube, junto com vocês. Pode Ser Elite. Valeu, galera!